Milords e miladies do leste, é com muito pesar que a gente termina a segunda temporada e agora só daqui a 2 anos eu já não sei o que eu vou fazer. Não, mentira, eu sei sim. Eu vou trazer mais um monte de conteúdo pra vocês, mas sim, meu coração está com dor por ter que me despedir brevemente da série, né? Mas conteúdo de Senhor dos Anéis e de várias outras coisas a gente vai estar trazendo aqui pra vocês mais do que nunca. E vamos de análise do tão esperado último episódio da segunda temporada de Anéis de Poder. Milords e miladies, meu nome é Alexandre, eu sou daqui da Terra Leste e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E já vamos começar essa coisa louca que Casa Dune. Galera, na moral, eu não sei nem o que falar como começou esse episódio, cara. Cara, que cena bizarra, que fotografia. Caraca, cara, bizarra. Essa primeira cena foi bizarra. Cara, a primeira coisa já é Diz ali no chão, né, falando, cara, é o anel, a culpa é do anel, não sei o que. O Durin fala, ó, pega esses anãos aí que estão todos ferrados, leva pra casa de cura e, cara, o que quer que você ouça naqueles túneis, não me siga, que o bicho vai pegar. E aí ele chega lá, cara, e aí tá o Durin em terceiro, batendo com um ariete, tipo um arietezinho assim, né, de carneiro, no muro de pedra, né, pra poder quebrar ali e abrir, né, o que ele quer chegar, onde ele quer chegar, né. E galera, tudo que tem carneiro eu já fico super feliz, porque assim, meu nome é Carneiro, meu sobrenome é Carneiro, né? Então, e eu acho carneiro um animal todo medieval, ele é o símbolo da Terra Leste, enfim. E pouca gente usa o carneiro realmente nessas coisas medievais, né? Geralmente a gente tem dragão, leão, né, urso, essas coisas, e o carneiro é esquecido. E o carneiro é um animal maneiro, né, cara, com aqueles chifres assim, enfim. Eu também sou carneiro, então eu gosto mesmo, sou desse, sou barrista, falo mesmo. E aparece já aquele foguinho do Balrog, né, meu irmão, lá no cantinho e tal. E aí o Durin IV vira pro pai e fala assim, tira o anel, irmão. Se você não tirar esse anel, eu decepo a sua mão. Ele meteu essa pro pai, cara. Cara, aí o pai vira e fala assim, você é forte o suficiente pra usar esse machado contra o seu pai? Pô, ele já dá na cara do filho, né? E aí, cara, ele responde, bicho, não sou. Ele cede, né? Mas ele cede, tipo, cara, iniciando um discurso muito foda. Que ele começa a falar, pô, pai, não sou, porque você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você lembra quando a gente batia a queda de braço lá? Você deixava minha mão subir, porra, e aí quando eu achava que eu podia ganhar, você ia lá e pum, virava minha mão. Pô, você é a pessoa mais forte, você é meu ídolo, né? Ele meio que coloca assim, cara. Isso é foda, porque ele, cara, ele tá indo contra o pai dele, né? Ele tá vendo que o pai dele tá insano ali completamente, pô, e ele, cara, ainda tem o amor pelo pai, né? Quando chega um momento que ele vira pro pai e fala, pô, eu te imploro, cara, volta a ser forte de novo, pai, pelo amor de Deus. Cara, e o pai vira e fala assim, porra, um anão nunca deveria implorar, meu irmão. Caralho, meu irmão, aí ele bate com a ariete, abre a muralha, meu irmão, e aí ele vai entrando ali, né? O Durin já decepcionado com esse lance do que o pai fala pra ele. E aí o pai vai lá, entra e, cara, fala assim, pô, chega aí pra tu ver a nossa montanha, a riqueza da nossa montanha. E aí o Durin IV entra lá e olha, e ele realmente fica bolado, porque, cara, que visual, meu irmão. Fodarasco, assim, cara, aquela mithril toda passando, né, naqueles veios assim da montanha, cara, bizarro, aquela água, aquela cachoeira, aquele lago interno com uma cachoeirinha, assim, cara, animal. E aí o pai fala assim pra ele, né, pô, pra você ver a montanha como eu vejo, você precisa desses anéis. Pra você ver a nossa montanha como eu vejo, você precisa desses anéis. E aí o Durin IV, que é o filho, vira e fala assim, pai, a montanha não é nossa, e você me ensinou isso. E aí é muito louco, porque a gente pega uma analogia aí, quem é que não tem um pai, uma mãe, ou então alguma pessoa querida, um grande amigo, alguma pessoa que em algum momento ensinou uma coisa muito importante pra você, na qual isso fez parte do seu caráter, fez parte da formação do seu caráter, né? Você é o que você é, muito que você aprendeu com essa pessoa. E aí hoje você vira e vê essa pessoa cometendo o mesmo erro do que ela te ensinou pra não cometer, do que ela te ensinou a não ser. Cara, quantas vezes você já não se decepcionou com uma pessoa assim, que você virou e falou, cara, mas você me ensinou a ser assim, eu sou assim por causa de você, cara. E olha só, você tá fazendo exatamente aquilo que você me ensinou a não ser, cara. Que parada é essa? Isso é muito louco, isso é muito foda, porque é o filho ali, o Durin IV, falando isso pro pai, sabe? Que a gente tem que respeitar a parada. Porra, isso é insano, cara, porque isso
São as coisas de Tolkien que te faz refletir, sabe? E que a série te convida todo instante a lembrar dessa coisa de Tolkien. Eu vou trazer muitos mais elementos pra vocês aqui quanto a isso. Mas, cara, já te faz pensar pra caramba. E o pior de tudo é que o pai ainda vira e fala assim, né? Ah, mas com o anel, sim, a montanha pode ser nossa. Aí é foda, entendeu? Porque, tipo, porra, mostra a corrupção, como é que ela já tá na parada. Dê poder ao homem e descubra quem ele é, né? Basicamente isso. Você dá poder e você descobre que a pessoa acaba sendo corruptível mesmo, sabe? E aí é nesse momento exato que o Balrog simplesmente chega, eles veem o Balrog. Cara, e o Durin, quarto filho, já mete um Run, father, né? Tipo, corra, pai! Tipo, pelo amor de Deus, cara, aí não dá nem tempo do velho pensar que vem só aquele chicotinho clássico que a gente já conhece, que foi no Gandalf. Beto Carreiro. Porra, pega o pé do Durin quarto, meu irmão. Porra, que merda. E ele já dá aquele puxão nele, ele já bate com a cabeça. Cara, ele já bate aquele desespero. E aí, cara, o Balrog joga o Durin quarto pra trás, que não consegue defender o pai. E eu acho que começa uma das cenas mais fodas que eu já vi em toda essa série. Porque é absurdo ele caindo, o Balrog caindo, tentando subir. E aí ele vai tentando escalar, cara, que cena, cara, que Balrog animal que a série fez. Que Balrog animal. Cara, quem não curte, quem quiser falar mal dessa parada, é uma pessoa que tá precisando de ajuda, que tá querendo achar problema em coisas que não precisa, cara. Porque que Balrog bizarro. Porra, esse momento dá vontade de chorar, porque o Durin terceiro, você vê ele tirando o anel de chavadaço aqui e fala assim, ó, meu filho, nunca deixei sua mão subir. Isso, era só você ficando mais forte. Cara, e o filho vê que ele tirou o anel, sacou? Ele conseguiu, meu irmão. Ele deu aquele último gosto do filho, aquele último orgulho do filho, sabe? De volta. E ele falando isso, e a cena já em câmera lenta, meu Deus do céu. E aí ele ainda manda um perdoe-me, meu filho. Ele pega o machado, e aí a Disa chega, já segura o Durin quarto com os outros anões. E ele pega o machado e ele vai pra cima do Balrog, meu irmão. Ele incorpora o Durin mesmo, o anão. Porra, o ser bizarro que eu já falei em inúmeros vídeos pra vocês, assim, cascadura, tanque. E ele vai pra cima do Balrog, meu irmão, é aquela cena em câmera lenta, meio assim, ó, com fogo, tá ligado? Eu sentindo calor na tela daquele Balrog, meu irmão. Meu irmão, que cena do Durin pulando pra cima do Balrog com machado. Cara, e aí o Balrog usa a espada dele, e flamejante, e cara, que cena incrível. Eu não sei nem descrever pra vocês, eu realmente não sei descrever. De uma batalha, assim, de cinema real. E cara, e aí você fica assim, você vê que as pedras caem, que obviamente Durin terceiro vai morrer ali. Começa o episódio nesse momento, vem a abertura. E começa a abertura comigo já querendo pegar o celular pra falar com alguém, já, sabe, querendo conversar com alguém sobre aquilo, porque foi bizarro, já valeu, essa cena já valeu por, cara, sei lá, eu não sei se foi único isso, me comenta aí se você também achou isso, dessa primeira cena. Cara, foi sensacional, pra mim foi sensacional essa cena. E aí, começando o episódio mesmo, a gente chega no leste, né? E aparece já o estranho entrando ali naquela cidadezinha ali dos Sturs, né? Dos Grados. Ele vê tudo destruído, meio assim, não sei o quê. E aí já começa uma voz, né? Mano, e disse que você viria e tal, bababá. Pô, aí eu já começo assim, cara... São os azuis. O maluco já fala assim, porra, eu tava te esperando e tal. Cara, só pode ser Palando e Alatar ali, porque um, porra, só ia se o outro fosse. Demorou, são os azuis mesmo, tô certaço. Além disso, cara, se você olhar o cajado do outro mago, do Sombrio, é um cajado... Tem um artista chamado Daniel Pilha, ele é brasileiro. E tem uma imagem dele, uma ilustração dos dois magos azuis, que é uma interpretação dele, que eu acho muito bonita, por sinal, tá aí na tela pra vocês verem. O cajado, ele tem essa pedrinha, tá vendo? O cajado de um dos azuis, ele tem essa pedra, que não é a mesma cor, mas tem uma pedra ali no meio. Ele tem um formato muito próximo a esse cajado que a gente tá vendo. Então eu já logo também falei, pô... É a série associando essa arte, né? Trazendo uma releitura dessa arte também pra série e tal, também ali se baseando. Porém eu falei, caraca, mais uma, né? Dos azuis e tal, felizaço, né? E aí o Sombrio, o Mago Sombrio ainda completa assim, eu, porra, nunca duvidei, né? Mete uma, eu nunca duvidei, né? Nunca perdi a fé em você. Daí o próprio estranho fala, pô, mas você me conhece? Ele, pô, claro, brother, a gente era como irmãos e tal, nós éramos 5 e etc. Começa a contar a história, né? E ele falando assim, você que convenceu a gente que não dava pra lutar contra o Sauron sozinho, etc, blá, blá, blá. Porra, certeza máxima que eram os azuis sempre ali.
E daí ele fala assim pro estranho, né? Vem comigo que eu vou te contar os babados todos. E aí o estranho vira e fala assim, pô, mas eu viajei com duas, tu não viu não? Ela, ah, sim. Aí o cara vai lá e fala inclusive o nome das duas e fala, tô aqui, ó, mandei elas ficarem a salvo aqui. Pô, aí só aparece o maluco com uma faca na garganta, né? Faca na caveira. Pô, mandei ficar a salvo e já tá com a faca. Aí o próprio estranho fala assim, irmão, qual é? Tá maluco? Mandei vocês deixarem... Não, enquanto vocês não derem o quê? Enquanto você não der pra gente aquilo que você combinou, pô, a gente vai... Aí ele, peraí, tchuf, meu irmão, evapora, mano. Evapora não, joga o maluco longe, o maluco bate com a cabeça e morre. Ele ainda vira pro estranho e fala, pô, me perdoa aí, que esses caras aí são ralé e tal. Ralé é o cacete, somos descendentes de príncipe. Meu irmão, isola o maluco, morre e cara, é vral. Aí a galera sai correndo, né, com medo. Os outros lestenses, o quê? Vral, todo mundo correndo, com cagaço. E daí as meninas, né, as hobbitzinhas viram e falam assim, pô, é esse sujeitão aí que você veio procurar pro estranho? Pô, tipo, esse que mata pessoas, entendeu? E aí, bicho, que o cara matou gente má. Ele matou, bicho, sacou? Ele tá fazendo uma parada má. Ele até fala assim, pô, você sente pena de quem coloca uma faca na sua garganta? Aí ela, sinto. Porque é isso mesmo, irmão, não é porque uma pessoa faz uma parada má que, cara, tá tudo bem a gente fazer uma parada má. Vamos trazer isso pro mundo da gente, isso a gente vê o tempo inteiro acontecendo. Cara, não é porque uma pessoa fez algo ruim com alguém que a gente ama, que a gente tem o direito de fazer algo ruim com essa pessoa. Cara, tem a própria frase ali, pô, dentro do universo Tolkien que a gente acha do caralho, que é muitos que morrem merecem viver. Você é capaz de dar vida a eles? Então não se julgue tão ávido assim, pô, a dar morte pras pessoas. Então é a mesma coisa, cara. A gente vive hoje num mundo onde a gente acha que pode fazer justiça com as próprias mãos, sacou? Que, pô, é terra de Malboro. Meu irmão, o cara fez o mal, foda-se, eu vou fazer com ele também. E você ainda se acha bom por estar fazendo mal pra outra pessoa, porque ela te fez o mal. Você devolve o mal pra outra pessoa e você se acha uma pessoa boa e justa. Olha que parada bizarra. O erro de outra pessoa jamais vai justificar o teu erro, meu irmão. Sabe? Você tem que se responsabilizar pelo que você faz. E, cara, isso é muito claro ali na série. Tipo, é essas pessoas que você quer se misturar? Entendeu? É esse cara aqui que você veio procurar, pô, esse que mata as pessoas deliberadamente. Que se ferre que o cara fez um mal pra você e você não tem que responder na mesma moeda, bicho. A série fala o tempo inteiro, cara, que eu acho sensacional e a gente vai ver mais lá na frente. E contra a escuridão não adianta força, bicho, é luz. Cara, isso aí é pensar muito pequeno, galera. Então, assim, a série traz essas mensagens de Tolkien o tempo inteiro. Cara, a série tem muito de Tolkien. Só não vê quem não quer. E aí o cara ainda vira e fala assim, mas a pena não vai matar o Sauron, não. Aí o estranho vira, pensa um pouco e fala assim, irmão, na boa, se a gente conseguir derrotar o Sauron, o que vai acontecer? Você vai reclamar o poder pra você? Ele pô, a gente vai junto aqui, a gente manda na parada. E aí, galera, esse é o grande problema, entendeu? Porque as pessoas quando metem uma de que, não, eu vou, porra, não sei o que, a justiça, vamos tirar aquele cara dali. No final das contas, as pessoas só querem estar naquele lugar. As pessoas querem o poder. E isso é muito perigoso, cara. Isso é perigoso demais. A gente vê isso acontecendo em vários âmbitos aí. E é maneiro isso, pra gente refletir, cara. A série traz várias paradas pra gente refletir de forma maneira. E aí o Mago Sombrio pega simplesmente as pedras, começa a explodir a parada inteira e, tipo assim, coloca sobre a cabeça de todo mundo e fala, meu irmão, espero que você agora, perdendo as pessoas que você gosta aqui, porque eu vou matar todo mundo, você vai sentir um pouquinho do gosto do que vai acontecer quando o Sauron tomar o poder. É o mesmo discurso, deixa alguém matar alguém da sua família pra você ver se você não vai querer se vingar. Cara, é essa frase. Não dá pra você cogitar que você vai ter uma atitude boa quando você tá falando de tirar a vida de outra pessoa, entendeu? Isso pra mim é algo que não tem como, não tem como. Ao mesmo tempo que isso não te transforma numa pessoa má. Eu consigo entender a tua motivação, mas ela tá errada, bicho. Eu até entendo a motivação de alguém que age por vingança. Eu realmente entendo, porque a raiva é um sentimento que toma a gente. Mas isso não justifica e não transforma a tua atitude em uma atitude certa. E depois dessa reflexão a gente vai e termina a cena com o estranho segurando as pedras, né? E de fato conseguindo defender a galera e falar, cara, vaza daqui geral. E aí essa cena acaba e a gente vai pra Númenor pra entender um pouco o desfecho do que vai ser de lá também. E antes de começar Númenor, eu vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês, ó, a adaguinha da Galadriel da série. Assim como a adaga da Galadriel da série, você já deve ter visto a espada de Númenor, que às vezes eu deixo aqui. E enfim, eu tenho também a de Rohan, tenho mais um monte de espada. Galera, essas belezuras aqui você encontra na tenda medieval, tá? E se você usar o cupom Terra Leste, você ganha 10% de desconto já somado a qualquer desconto que o site tenha. Então não perde essa oportunidade, entra lá,
garanta a sua espada preferida, enfim. E se você às vezes gostar de outras séries e filmes e desenhos, você vai encontrar a espada lá com certeza, porque tem várias paradas muito maneiras. Então não deixa de entrar lá, tendamedieval.com.br, e usa o cupom da Terra Leste, hein, galera, pra você ganhar um descontão lá. Começando o Númenor, a gente vê a Chatonilda já lá batendo sininho, chamando o pessoal do Conselho dos Fiéis, que são aqueles partidos políticos que eu já falei pra vocês, né? Homens do Rei e os Fiéis. Os Fiéis apoiam os Valar, os Elfos, são amigos deles e tal, e os Homens do Rei já... a gente vai ver agora, a partir de agora, mostrando as garrinhas. E, cara, vem a Chatonilda lá, filha do Elendil, falando, pô, convocou lá o conselho pergunta pra ela, mas o que vocês querem? Ela fala, cara, eu não sei. Eu reuni o conselho, mas não sou eu que trago as notícias. O típico, cara, eu simplesmente repito e faço o que os outros falam. Tipo, eu não penso, eu reúno os outros que falam. Cara, esse é o grande perigo de seguir as pessoas cegamente. Porque no final das contas, o que a gente viu nessa cena? O pai dela sendo caçado, meu irmão. A mulher não sabia nem a notícia que ia ser dada, e depois que ela vê a notícia que é dada, ela sai correndo pra falar com o pai dela. Mas antes disso tudo, cara, o que acontece? O Ar-Pharazôn fala, olha, a Míriel lá tava andando com um traírazinho, pai. E por que ele fala isso? Porque quando ele pega Palantir, no episódio passado, ele vê o Halbrand, né, como Sauron. E aí, como a Míriel luta ao lado do Halbrand, porque ela hospedou ele lá em Númenor e etc., ele já aproveita essa artimanha pra dizer que ela tava, meu irmão, ali ó, coladinha com ele. Então, nesse momento, eles consideram os fiéis todos traidores e a treta começa, né? Começa a guerra civil ali de novo e começa a caçar bruxa ali, meu irmão. Você vê as pétalas da árvore branca ali de Númenor já, né? Pra quem não sabe, essa árvore branca ali de Númenor, tá? Ela é uma muda que vai gerar a árvore branca de Gondor, que a gente vai ver lá na frente. Eu não vou dar spoiler pra vocês, mas é uma muda dessa árvore, tá? E como ela é levada pra lá, a gente vai assistir nas séries, eu não vou trazer spoiler. Talvez em algum vídeo que eu faça eu até fale, mas aí você já vai estar procurando o mesmo conteúdo, não tem problema. E nesse momento a Chatonilda vai lá no Elendil, no pai, e fala, aí pai, aí o pai tá putão, ele não quer nem falar com ela. Mas ela fala, não preciso falar, ó, bichão, vai dar merda, foge, que o bicho tá pegando, ele escuta as tretas e aí realmente ele foge. Ele tenta levar a Míriel, né, ele tenta conversar com a Míriel lá, não vamos, porque não sei o que, e ela fala, não, meu lugar é aqui, e etc, bababá, e ela ordena que ele vá embora sozinho, que é o que acontece de fato. Só que antes dele ir, a gente vê a Míriel falando, ó, leva essa espadinha pra você e reclama o teu lugar na nobreza, e reclama também o teu destino, vai buscar o teu destino, que é de fato o teu destino. Isso é muito foda, porque ele olha pra Narsil, né, e cara, ele fala assim, caraca, Narsil, a chama branca. E por que chama branca? Galera, Nar significa fogo, então a chama, tá, o fogo branco, e o Til, que é T-H-I-L, significa a luz branca. Então, mas ele se fala Narsil, entendeu? E aí por isso você se escreve Narsil e aí é a chama branca, é o fogo branco, tá? Mas esse Til também é usado para as luzes do sol e da lua, e aí seria uma luz já branca e amarela, né, simbolizando o sol e a lua também. Galera, Narsil provavelmente foi forjado lá na Primeira Era, tá? Pelo Telkar, que era um anão bem famoso de Nogrod, tá? Esse anão era talvez o maior forjador entre os anões daquela época, e ele que fez diversas armas do rei Thingol, né? Casou com Melian lá em Doriath. Enfim, ele era bem importante, então por isso que essa espada é realmente algo bem importante aí na história, no lore do Senhor dos Anéis, tá? E aí só mais uma curiosidadezinha sobre esse núcleo que eu acho interessante. O filho mais novo de Isildur se chama Valendil, ou Valendil, e aí foi ele que juntou os cacos da espada lá quando o Isildur morreu, de fato, né, e levou de volta para o povo. Só que se você parar para pensar, Valendil é o nome do amigo do Isildur que morreu nesses últimos episódios. Então provavelmente a série colocou o nome dele como um dos grandes amigos dele, um dos melhores amigos dele, de Valandil, para ele poder homenagear e botar o nome do seu filho mais novo de Valandil lá na frente, lá no futuro. E isso é muito legal, é a série mais uma vez convidando a conhecer mais sobre o lore, mostrando que ela vai lá no âmago do negócio, que ela pega
coisas, ela pega referências muito pequenas, importantes, pra jogar ali, pra despertar isso nas pessoas, entendeu? E aí, as pessoas que pensam que não tem Tolkien ali porque condensaram o tempo, porque trocaram uma ordem ou outra pra poder adaptar melhor algo pro cinema, naturalmente, como eu já expliquei nos outros vídeos, por exemplo, o último vídeo que eu fiz de Sauron na Segunda Era, e se você ainda não viu esse vídeo, vai lá depois que você assistir aqui, cara, eu explico que o Sauron foi toda essa ação dele de fazer anel, de juntar tropa, de não sei o quê, cara, durou mais de 3.000 anos, então não tinha como contar essa história. Só para confeccionar os anéis eram 90 anos, os 7 e os 9. Então imagina, a série tá 90 anos, essa temporada se passar em 90 anos. Então, apesar da série estar condensando tudo isso, cara, ela traz elementos que ela mostra muito ali que tem as questões de Tolkien, os detalhes, sabe? Essa riqueza de coisas que quem se preocupa em pegar e ler e ver essas coisas vai entender isso tudo. E quando termina essa cena ali do Elendil pegando a espada, a gente pula pra Eregion, que é onde a gente terminou o último episódio, né? E eu acho que é uma das cenas mais longas agora, assim, porque não sai de Eregion durante um bom tempo e a gente vai começar a analisar essa parte agora. Começando já com a invasão Massacration ali, os orcs invadindo tudo e etc. E aí tem uma cena que eu acho muito maneira, que é essa aí que vocês estão vendo agora, que é a do elfo, meu irmão, pá, atirando em todo mundo, ele vem correndo, ele pula, ele salta no telhado, aí ele dá uma deslizada. Cara, que assim, é uma parada mais le parkour do que Legolas surfando no escudo, entendeu? É uma coisa muito mais real ali, um elfo fazendo aquilo, do que ele ficar surfando em escudo e tal. Então eu acho muito mais maneiro e achei os movimentos animais, assim, o cara fala, ele acaba morrendo depois, mas eu acho sensacional. E assim, eu vi muita gente reclamando que eu não achei que essa guerra tinha... Cadê os heróis? Não tinha uma porrada de elfo, não era aquela coisa de um monte de gente, igual a gente viu lá nos filmes. É claro que não era, gente. Eregion não estava preparada para receber essa guerra. Cara, a parada é uma invasão repentina, cara, que ninguém sabia. O líder da cidade, né, o senhor da cidade, que é Celebrimbor, nem sabia o que estava acontecendo, estava todo zoado. Cara, não tinha como ter exército organizado, entendeu? Como é que os caras iam estar organizados? Eles nem sabiam que ia ter ataque, eles não sabiam de porra nenhuma. Agora, você vê uma cacetada de orc ali, sim, e ainda... E os orcs mostraram no episódio passado, quando a Galadriel olha lá, o Adar, cara, tem uma porrada de orcs chegando. Os elfos não, porque, cara, como é que você... cadê os aliados? Todos os elfos vivem na cidade? Não, tem os elfos que vivem nos entornos. Cadê o povo que vive, porra, em todo... Não é só... Os elfos não são só na cidade. É que nem Rohan, quando foi pra guerra, tipo, não eram os cavaleiros que saíram só da capital. Eles juntaram todos os povos ali daquele reino. E Eregion seria a mesma coisa se fosse se preparar para uma guerra. Mas que não era o caso, porque ela não estava preparada para a guerra. E ainda tem uma tomada agora, assim, que mostra logo nessa cena, cara, uma tomada bem aérea, assim, cara, que mostra a dimensão de Eregion. E como ela tá toda em chamas, ferrada. Como que não tá mostrando uma guerra animal, cara, grande? Entendeu? Ela só não tem aquele exército de Rohan chegando, porque, gente, convenhamos, essa também não é uma das guerras principais do universo de Tolkien. Não tem como comparar essa guerra com a Guerra do Anel, entendeu? Não tem como comparar essa guerra com o Abismo de Helm nesse sentido, cara, de grandeza. Por quê? Porque era uma guerra onde dois exércitos estavam preparados. Ali Eregion não estava, entendeu? Simples assim. Aí aparece a cena da Galadriel fugindo com a galera, né? Que realmente esses elfos aí... Eu vou dizer depois pra vocês, né? A gente vai chegar lá ainda. Mas ela tá fugindo com esses elfos. E aí eles chegam num lugarzinho onde tem os orcs. E ela fala, liberta todo mundo que eu me entrego de bom grado. Cara, eu entendo, mas assim, não achei a melhor forma da série passar essa mensagem não, sabe? O cara ainda fala, me dá um motivo pra eu fazer isso. Ela, vou te dar 9, que são os anéis. Cara, eu entendo, eu não gostei. Eu tô falando que a série tá ruim por causa disso? Não. Eu não gostei. Talvez eu teria feito diferente. Talvez. Por quê? Eu sei como eu teria feito? Não sei como eu teria feito. Então, pra eu criticar, eu também tenho que dar sugestão, né? Criticar pra falar que tá ruim, sem a gente dar sugestão pra tipo, então como é que seria melhor? É meio vazio, né? Então eu não gosto de fazer isso. Mas sei lá, foi uma cena que não me pegou muito, assim. Eu achei que destoou das outras. Cara, e aí começa a cena cruelíssima, né? Cara, Celebrimbor com 4 flechas já no tronco. E aí vem a quinta, assim, ó, plum, na maldade, assim. Ele tá fazendo tiro ao alvo ali com Celebrimbor. Cara, e aí eu vou falar uma parada pra vocês, tá até escrito aqui no meu roteiro, né? Porque eu vejo o episódio e depois eu revejo ele e vou cena por cena destrinchando as coisas que eu quero falar com vocês. Aqui no meu roteiro eu acabei escrevendo Saruman no lugar de Sauron. Isso é uma coisa que eu queria falar com vocês.
alguns vídeos meus, cara, eu chamo Sauron de Saruman, Saruman de Sauron, já chamei o Celeborn de Celebrimbor, Celebrimbor de Celeborn. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é, cara, tudo que eu falar aqui, pesquisem sempre, nunca simplesmente achem que eu sou o dono da verdade nas coisas que eu trago pra vocês. Eu venho fazer os meus vídeos pra tentar despertar a curiosidade em vocês, pra que vocês também possam querer ler, possam querer buscar outros canais, conhecer mais conteúdo, enfim, de alguma maneira, né? Ler em algum lugar, algum site. Mas eu não sou o dono da verdade, eu também erro, e principalmente nesses nomes, cara, porque é muito nome, e a gente passa o dia gravando. Hoje, por exemplo, para eu fazer esse roteiro, eu precisei mais ou menos de 6 a 7 horas para escrever um roteiro, direto, gente, ininterruptas, que eu, na verdade, só parava para ir encher meu copinho d'água ou fazer um xixi rapidinho, entendeu? Então, assim, a gente acaba falando, e para gravar também, um vídeo de, sei lá, 50 minutos que a gente põe aí para vocês, eu gravei aqui falando na frente das câmeras 2 horas e pouca, 2 horas e meia às vezes. Eu fico até com pena do Vini aí, que edita as nossas coisas, porque é muito material, gente. Ou seja, isso tudo eu tô querendo dizer pra vocês, por quê? Porque eu acabo repetindo algumas vezes, porque eu me equivoco, ou porque eu falo gaguejo, entendeu? E eu quero que o conteúdo saia um pouco mais limpo pra vocês. Então, assim, nessa eu acabo trocando os nomes, sabe? Já viu uma mãe chamando um filho pelo nome do outro filho? Oh, fulaninho, não faz isso. Fulaninho, mãe, não, desculpa. É mais ou menos o que acontece, tá? Então, assim, tenta não me massacrar muito quando isso acontecer, porque, gente, todo mundo erra, né? Então, por favor, né? Vocês em casa também erram. Hoje, pra vocês terem uma noção, 1h20 da manhã, e eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, pra ouvir e virar a noite e a gente ter esse conteúdo aí fresco, tá bom? E aí o Sauron fica brincando ali com o Celebrimbor, com a flechinha ali, ó, meu irmão. E fica falando assim, cara, olha só o que você fez, tá vendo? Olha o que você causou pra si mesmo. Esse é o poder do manipulador, do assediador moral, de tudo que a gente vê hoje, assim, sabe? Que a gente consegue reconhecer, tudo que a gente... Porque assim, galera, tudo isso que a gente fala hoje são assuntos que já existiam no passado. A diferença é que a gente não reconhecia e a gente não dava devida importância. Então, assim, o manipulador sempre existiu, o assediador moral sempre existiu. A gente só não dava a devida importância, a gente só não entendia que estava sendo manipulado. A gente achava que a culpa era nossa. E a verdade é isso que um cara faz, entendeu? Um cara ou uma mulher. Eles simplesmente destroem a tua vida, entendeu? Você, por um momento de fraqueza, sim, você tem responsabilidade? Tem, porque só você comanda a sua vida. Eu tenho noção disso. Mas muitas vezes a gente tá fraco, muitas vezes a gente tá triste, muitas vezes a gente se deixa levar. E ali fica muito claro que o Sauron, ele é assim, ele é exatamente isso. E aí ele pergunta, pô, você já viu os orcs, como é que ficam em batalha? Eles entram numa frenese sinistra. E em Gondolin foi assim, a guerra ficou umas 2 semanas. Cara, e é maneiro ele citar Gondolin porque é a minha história preferida, assim, né? E ele cita exatamente isso, né? E mexendo ali na flechinha, né, cara? Zoando o Celebrimbor todo. E ele termina ainda dizendo, ó, se você me der logo os anéis, eu acabo com essa tua dor aqui, né? Tipo, ele tá torturando o maluco. Tá torturando literalmente. Cara, e ele é muito magnífico. Ele é muito magnífico, o Sauron. Ele é um vilão bizarro. Ele é um vilão bizarro, porque ele vira e fala assim, pô, eu só quero compartilhar as maravilhas que você fez com o mundo. Me permita isso. Ele pede, por favor, me permita isso. Cara, ele é um maníaco, ele é um completo maníaco, porque assim, por favor, eu só quero compartilhar o que você fez, a maravilha que você fez pro mundo. Tipo, ele realmente ele consegue se enganar, cara, é muito louco. Ele vive num mundo paralelo, assim, sabe? Vê o mundo de uma maneira muito fora da casinha mesmo, é muito louco, cara. É muito bizarro, sabe quando você se indigna com uma pessoa que faz insanidades, atrocidades, e você fala assim, caralho, meu irmão, é possível, e a pessoa acha que tá fazendo, que tá bem ali, que tá tranquilo, entendeu? É louco isso, é louco. Ele é um vilão bizarro, muito bem desenvolvido. A série tá de parabéns pra cacete, porque assim, cara, que personagem bem desenvolvido o Sauron, o Anatar, enfim, o Halbrand, tudo isso que a gente viu. E o Celebrimbor, né, responde pra ele falando o seguinte, bicho, os anéis já estão longe e eu não vou ceder essa paradinha não, porque eu já tô quase morrendo mesmo. E assim, eu vou viajar nos ventos que você jamais vai saber, vai viajar nesses ventos aí. Ele tá se referindo à forma espiritual dele para a mansão de Mandos e para Valinor, sabe? Porque os elfos, quando morrem, vão para Valinor, ficar na mansão de Mandos, seus espíritos, até que eles possam reencarnar ou não, ficam lá na mansão de Mandos mesmo. Por exemplo, Glorfindel volta para Terra-média ali na Segunda Era e etc. O Sauron ali naquele momento fica puto, porque ele mete essa, solta a flecha bizarramente, a flechinha que ele tava puxando, aquela cena doeu em mim,
Cara, e aí eles têm um breve diálogo ali que Celebrimbor fala assim, ó, cara, os anéis vão te destruir. E o Sauron fica putaço, meu irmão. E aí é nessa hora que ele pega a lança e ele finca no Celebrimbor e sobe. Se eu não tô enganado, nos livros ele é empalado, o Celebrimbor fica empalado. Talvez para não ser uma parada tão forte, mas ainda assim é forte pra cacete. Essa cena inteira é muito forte. Cara, ele com uma mão assim, ó, enfia na barriga dele a lança e joga ele pro alto, ele pra pilastre. Cara, doeu em mim, cara. Porque o Celebrimbor foi foda essa temporada, foi foda. E antes de morrer, né, o Sauron diz que é o criador dos anéis do caramba, e o Celebrimbor fala, você é tipo um escravo dos anéis, né, você é um prisioneiro dos anéis, né. Ele fala bem isso assim. O que é a grande verdade, que a gente vê que o Sauron acaba ficando aprisionado depois, principalmente na forja de um anel, ele fica com essa ligação muito forte a esse bem material, né? Conseguindo só de fato ser morto mesmo. Na verdade, nunca mais voltar porque a forma física dele estava presa à existência de um anel. Finalmente o Celebrimbor morre. Ah, cara, eu fico triste porque o Celebrimbor é foda, a gente já sabia que ele ia morrer, mas eu realmente fico triste porque ele, cara, puta personagem. Segunda temporada, cara, que ator, cara, parabéns. Eu curti muito a atuação dele nessa segunda temporada, cara. Eu acho que essa segunda temporada, assim, foi Sauron e Celebrimbor que fizeram, sabe? Foi muito isso. Porque foram as forjas dos anéis, de fato, né? Então acho que os dois eles foram os principais e, cara, que núcleozinho demais. E aí chegam os orcs, né, e perguntam, você que é o Sauron? E aí ele vira e já entra na parada no modo Anatar e fala, eu tenho muitos nomes, qual é o seu, Uruk? Já como se ele se importasse com o nome do orc, né? Galera, e essas informações todas que eu tô trazendo pra vocês, se despertar aquela vontade de ler os livros de Tolkien, né, de comprar lá para você poder ler, ou enfim, entra num link que a gente tem aqui embaixo da Amazon, onde você vai ver todas as promoções normais que a Amazon tem, e você não vai pagar mais nada por isso, mas você vai estar ajudando pra caramba o canal a crescer. E qualquer compra que você faça lá, cara, seja qualquer coisa, se você quiser comprar pneu pro seu carro, se você quiser comprar, sei lá, um pirulito pro seu filho, entra nesse link aí e compra por aí, porque você acaba ajudando muito o canal, tá, galera? Chegamos em Pelagir, que é uma cidade portuária importante de Gondor, principalmente futuramente, e é uma colôniazinha de Númenor, né? E ali a cena começa com o Theo conversando com o Isildur, falando da faca que dá azar, e o cara é um diálogo meio fraquinho, e logo depois ele pergunta sobre a mãe dele, que ele fala, eu escutei a sua conversa lá atrás, né, e tal, nos outros episódios, como é que você convive com esse lance da sua mãe e tal, enfim, e aí o Isildur responde, no início eu lidava muito mal, mas agora que eu vim pra cá, eu vi que, na verdade, tem muita coisa acontecendo pra eu achar que eu sou alecrim dourado, basicamente isso. Então, assim, tem muito mais problema no mundo. As paradas são muito mais importantes do que o meu problema que eu não sei lidar. Isso é uma parada boa desse diálogo, porque isso é muito o que acontece, né? A gente às vezes acha que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo, porque, de fato, a nossa dor, quem tá sentindo é a gente, né? Então a gente fica nessa parada. É isso, cara, a gente não é alecrim dourado, não. Tem uma frase que eu escuto muito, eu sou pai, né? Meu filho tem 9 meses. E eu escutei de muita gente assim, agora vocês vão ver o que é isso, agora vocês vão ver o que não é dormir, agora vocês vão ver isso, agora vocês vão ver aquilo. A população inteira nasceu de alguém. Todos os seres humanos à nossa volta nasceram de alguém e todos os pais do mundo tiveram dificuldade de dormir, tiveram dificuldade para criar seus filhos, tiveram dificuldade no dia a dia. Cara, agora você vai ver, não vai ver nada, cara. É difícil para todo mundo. Você acha que tá sendo difícil só para você? A gente tem essa mania de achar que nós somos alecrins dourados e que só nós sofremos com aquela coisa, entendeu? Então eu gostei desse diálogo nesse sentido, apesar de achar o início da cena meio fraca. E eu já sei por que eu achei meio fraca. Porque aí o Theo vai lá, abraça o Isildur e tal, né? Ao invés de cumprimentar, apertar a mão, o Isildur até se surpreende. A cena é até legal. É que eu realmente tenho implicância com o Theo. Eu acho ele assim, bobão. Eu acho que ele fica andando assim, corcundinha. Eu acho que a expressão corporal dele é muito boba, sabe? É muito... Eu acho ele bobo, tá? O moleque pode ser um excelente ator. O moleque, possa ir vir a queimar minha língua futuramente. Ele pode, em outros filmes, estar animal. Talvez a direção dele ali, do núcleo dele não funcione.
Eu não sei dizer. Eu simplesmente não consigo engajar muito com ele. Mas é uma coisa minha, entendeu? É o mesmo problema que eu tenho com a Galadriel, por exemplo, também. Com a atriz, a Morphy Clark. E eu sei mais ou menos, eu vou chegar lá nesse ponto também, que tem um momento nesse episódio que eu consigo entender bem, assim, a raiva, o negócio que eu tenho com ela. Theo vai embora e logo em seguida entra a Zé Bundinha lá na casa pra falar com o Isildur, né? E é porque eu esqueci o nome dela lá. Istrid. Eu acho que é isso, né? Istrid. E ele fala, pô, desistiu porque ele tinha chamado o Theo pra ir pra Númenor, e o Theo disse que não e tal. Aí ele fala, e aí, já mudou de ideia? E aí ele vê que é a Istrid lá, né? E aí ele pergunta, você tá construindo uma casa? Ela fulano fez a fundação, aí ele botou a pedra, disse que nosso amor tinha que ser duradouro. Enfim, cara, tipo, um diálogo de encheção de linguiça ali pra mim, na minha opinião, também. Aí eles se beijam e então vamos pra Númenor. Isso porque a mulher é noiva do cara, tá construindo a casa. Eu entendo, as pessoas se apaixonam e querem trocar, mas assim, sei lá, cara, não foi tão boa a parada, na minha opinião. Outra coisa que ficou meio estranha pra mim é, tipo assim, o Isildur tá doido pra voltar pra Númenor, chega a porra do navio de Númenor, e ele tá dentro de casa arrumando faquinha, arrumando coisinha. Ele ia estar ali no porto, caralho, quem são esses Númenorianos? Porque ele conhece a galera, entendeu? Então eu acho que ele estaria ali fora. E aí no desembarque aparece o Kemen lá, falando com o Theo, e o Theo, eu sou Theo, e o Kemen caga pra ele. E aí o outro todo empolgadinho, eu sou não sei quem é você? Pô, aí o Theo vira e fala, pô, ele lidera metade daqui da galera. Tipo, não dá pra entender, sabe? Quem foi que, em qual momento que o Theo vira, tipo, um reizinho da parada? Em qual momento que esse cara aqui, no último episódio que a gente viu ele era um cara meio traidor, que os entes meio que fizeram a bondade, aí ele ficou bom, sabe? Esse núcleo eu acho que tá pouco desenvolvido. Eu tenho esse problema sim com a série nesse caso, acho que ficou mal explicado. Sabe, em qual momento que eles se tornaram os senhores dali, da região de Pelagir. Enfim, não gostei. E aí do nada o Isildur vai lá e encontra o Kemen. Eu não sei se é Kamen, se é Kemen. O Kamehameha chega lá e simplesmente abraça o Isildur, manda um miguezinho e tal. Aí o Isildur fala, pô, tem lugar no Batom Monte. Pô, então eu vou levar ela. Pô, tipo, eu vou levar ela na frente do noivo da mulher. Vai expor a mulher assim. Mulher, todo mundo ali sabe que ela tá construindo uma casa com o maluco, que ela é noiva do maluco. E aí o cara, então eu vou levar ela. Tipo, porra, não é assim. A parada é que você chega na maciota falando, ok, eu vou levar uma pessoa, vai comigo. Caralho, não é assim. Por isso que eu acho que tem uns buracos nesse núcleo aí que eu não consigo entender. O Isildur mete uma carteirada, eu sobrevivi a uma erupção, eu fiz isso, meu pai é aquilo, não sei o que. Ele fala, pô, meu pai que é rei, o cara, pô, e se não gostou, eu vou matar teu cavalo. Tipo, caralho, tudo bem, eu sei que o Isildur virou ali ainda há pouco e falou, eu tô vivo por causa do meu cavalo. Caraca, por que o Kamehameha já ameaça ele indo no cavalo certinho, sabe? Mas coisas assim, sabendo que é o cavalo que mexe com ele. Não gosto dessa cena. Acho que tem esses buracos de roteiro, faltando explicações para tornar a série mais fluida e coesa, explicar esses pequenos buracos. Essa é a minha crítica, esse é o meu argumento. Essa cena termina com o Kamehameha lá chegando e falando, meu irmão, não vai ter suprimento, não só vai ter suprimento se vocês me derem madeira, a gente precisa de madeira para as nossas paradas e tal. Madeira não vai ser problema porque vocês têm árvore pra caramba aí, é só pegar árvore, né? Aí um olha pra cara do outro, acaba a cena. E assim, só pra entender aqui uma coisa, Númenor precisa disso tudo porque nesse momento Númenor consegue entender que Sauron é um problema, tá? Porque Sauron começa a se denominar o Rei dos Homens na Segunda Era. Então Númenor começa a de fato se movimentar para criar um ambiente para depois de fato atacar o Sauron, tá? Então a série tá mostrando esse pequeno movimento que Númenor vai fazer mesmo, né? Segundo inclusive os próprios livros, para poder combater Sauron futuramente. Voltando para Eregion, a gente tem a Galadriel sendo levada pro Adar, né, lá pelos orquezinhos. E aí eu acho que eu não gosto muito da Morphy Clark, porque assim, na minha opinião, se ela é pra estar sem expressão, porque ela é uma elfa, a Galadriel mesmo é toda assim, a Kate Blanchett dos filmes, ela olha dessa maneira, sempre muito assim. Essa Galadriel, ela tá sempre com uma cara ela não consegue ser meio misteriosa, porque ela tá sempre com uma cara de pena e com lágrima nos olhos, então ela não tá sendo aquela elfa simplesmente misteriosa, porque é isso, porque ela tá demonstrando reação, mas ao mesmo tempo essa cara de pena, de raiva que ela tem, nunca é uma cara plena de pena e de raiva, é sempre uma coisa meio,
Tá, tem uma outra cena que eu vou falar pra vocês, assim, pra mim fica meio clara. Assim, eu não gosto dessa expressão facial dela, mas olha, pra mim, eu não gosto dela. Ela não, isso não quer dizer, ou não caracteriza ela numa atriz ruim. Nesse momento a Galadriel vira para o Adar e fala: não, vamos lá, porra, realmente a gente tem que combater o Sauron, vamos juntar essas forças aí, vamos destruir. E aí o Adar vira e fala assim: filhona, tô com o teu anel aqui, ó. Caraca, ela bola falando assim. E ela bola vendo que ele tá com o anel dela de fato. E aí ele fala assim: mesmo feridas de uma era podem ser curadas. E quando ele vira, cara, ele tá curado, né? Ele não tá mais com aquele semblante de um elfo que tá se corrompendo. Porque eu vi muita gente já na internet falando: ah, agora é só usar o anel da Galadriel que o orc vira elfo de novo. Cara, ele desde sempre nunca foi um orc, tá? Ele claramente era um elfo que ainda não tinha sido corrompido por inteiro. Não é à toa que ele tem sentimentos muito positivos de cuidar dos orcs como filhos, chamar minhas crianças, de achar que os orcs têm redenção. Isso inclusive fica muito claro nesse episódio. Mas, cara, nesse momento que ele tá usando anel e ele volta a ser elfo, cara, eu achei do caralho essa cena. Tá, o Adar é um personagem que não existe, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Tolkien escreveu que Celebrimbor fez os anéis. Mas ele fez anéis com quem? Cadê as pessoas? Eregion caiu, mas quem são as pessoas de Eregion? Entendeu? Pô, precisa ter pessoas, cara. Precisa ter personagens ali pra poder contar a história. Tolkien só disse que Eregion caiu e que Celebrimbor. Pô, tá aí todo o resto. Então, naturalmente, vai se criar personagens. E o Adar, pra mim, foi um pontaço. Cara, que personagem maneiro, que dá pra gente deliberar muito, assim, essas questões filosóficas de Tolkien, sabe? Dá pra gente especular um monte de coisa. Eu continuo achando que ele é Maglor. A Galadriel olha pra ele e fala, caraca, vê ele como elfo, de fato, né? Ele fala, eu só tive um nome que me deram, mas o Adar é um nome que eu conquistei, de fato, né? Que significa pai, eu já falei aqui em outros vídeos. Então achei muito legal, assim, o que a série fez e trouxe no Adar ali pra gente. E nesse momento ele fala pra Galadriel, e você vê que ele se redime, né? Ele busca redenção, que é uma coisa comum nas histórias de Tolkien, tá? Que o Tolkien, ele dá crédito a essas coisas de redenção. Você vê o Boromir em O Senhor dos Anéis, ele é tentado pelo Frodo, pelo anel, na verdade, e ele acaba tentando pegar o anel para si próprio, e depois no final, né, perto da morte dele, ele tem a redenção dele. Para proteger os hobbits, ele tem a redenção. E o Adar ali é uma coisa muito similar. Ele vira e fala, Galadriel, vamos junto, tá aqui teu anel. Ele devolve o anel pra ela e fala, ó, vamos junto, eu prometo que a Terra-média nunca mais vai ter guerra. Eu vou voltar pra Mordor com meus orcs. Cara, a gente nunca mais vai ter, tipo, eu não vou deixar ter guerra. É do caralho isso, porque mostra que o cara é um elfo e como elfo, ele ainda acredita no bem, na liderança, que ele acredita que ele vai conseguir controlar os orcs. Pô, eu acho sensacional essa questão de desenvolvimento de personagem do Adar e o que a série trouxe pra gente poder estar debatendo isso aqui. E nessa questão do perdão, a Galadriel ainda fala, mas eu fui uma das pessoas que mais matou orc na vida. Ele falou, eu te perdoo, sacou? Isso é muito foda, cara, isso é muito Tolkien. Mas vamos lá, vida que segue, chega o orczinho passando ali, e ele vai lá ver com a bondade no coração, a gente encontrou o Sauron, ele pediu pra gente trair você, e aí, cara, o Adar fala que vai cuidar dele, e o orc fala, agora é tarde, e Vral, conto do vigário, mata o Adar. Nesse momento o Adar morre, muito similar à primeira morte do Sauron, que o Adar participou ali naquele momento, inclusive, né? E é engraçado, porque o Adar participou da morte do Sauron, e agora os orcs, né? O Sauron participou da morte do Adar com os orcs também, porque logo em seguida o Sauron aparece ali, pegando a coroa, e já mete um Galadriel. Toda vez que ele mete um Galadriel, eu acho muito bom esse Galadriel dele. E os orcs viram e falam, e qual é a ordem do senhor Sauron? Cara, devastar Eregion inteira, matar todos os elfos. Muito importante a gente lembrar que o Sauron vira e fala assim, ó, mas os líderes você não mata não, traz pra mim. E a Galadriel ainda vira e fala assim, porra, esse sempre foi seu plano e tal, blá, blá. Aí o Sauron vira e fala, de forma modesta, né? Pô, óbvio que não, pô. Você acha que eu sou muito fodão, né? Que eu sempre arquitetei tudo isso, né? Ele mete essa. E ele ainda termina a frase falando The road goes ever winding. E o que significa isso? A estrada segue sempre sinuosa, digamos assim. E é mais uma vez a série trazendo as questões de Tolkien pra gente, sem muita gente conhecer e nem saber o quanto a série tá rica nesse conteúdo. Porque tem um livro de Tolkien chamado The Road Goes Ever On, tá? Esse livro é um livro de partituras de músicas com poemas. A tradução desse título, na verdade, pra gente, seria alguma coisa do tipo
a estrada segue sempre. E no caso, o Adar colocou um sinuosa no final ali, né? Dizendo que ele não tramava as coisas, que na verdade as coisas, a estrada seguia assim e ele acabou aparecendo ali. E esse livro, como eu disse, de partitura, foi escrita essa parte musical pelo Donald Swann e a parte de poemas foi escrita pelo Tolkien. Então, assim, mais uma vez a série convidando a gente a conhecer coisas e deixando easter eggs para quem conhece o universo, para quem conhece as paradas, enfim. É bem legal isso aí, eu gostei, né? E nesse momento começa a porradaria entre Galadriel e Sauron. E ele já começa defendendo com aquela coroa, meu irmão. E ele vê o anel da Galadriel e ele fala assim, meu irmão, esse anel é mais bonito do que o que Celebrimbor me disse, hein? Tá mais bonito do que o que Celebrimbor me disse. Eu não quero te machucar. Pô, me dá uns anéisinhos aqui que eu quero curar a Terra-média só, né? Aí a Galadriel, igualzinho você curou Eregion, né? Tipo, dizimou Eregion. E aí dá uma pausazinha na briga dos dois e vai lá pra cidade, né? Pro centrim da cidade. E, cara, Elrond e Gil-galad vendo os orcs destruindo aquela estátua de Fëanor. Cara, Fëanor é um elfo que eu sou muito puto com ele, assim. Porque o cara fez muita cagada. Esse é um elfo que fez muita coisa errada. E eu sou bem puto com ele, né? Mas, pô, ainda assim dá mó dó, né? Aquela estátua caindo ali, porque aquela estátua é bem foda, né? Os orcs querendo queimar, cara, todos aqueles pergaminhos, que aquilo seria a base de conhecimento dos elfos que viviam na Terra-média, sabe? Diferente de Valinor, né? Tudo aquilo que foi aprendido ali, que os elfos aprenderam com os anões, ao decorrer primeira era, segunda... Aquilo ali dá um pesar no Elrond, o Elrond fica desesperado. E ele ainda fala, né, que aquilo ali vale mais do que não sei o quê, mais do que título de capitalização do Silvio Santos. Ele fala a parada inteira. E aquilo ali simboliza mais ou menos, cara, talvez a destruição da biblioteca da Alexandria, que na antiguidade era a maior biblioteca do mundo, era onde se tinham registros do mundo antigo ali, era de uma riqueza imensurável. E, cara, basicamente isso. Outra coisa que talvez assim remeta, eu não sei se vocês já viram um filme chamado A Menina que Roubava Livros, né? Queimando-se livros, queimando conhecimento para que as pessoas não soubessem, não tivessem a luz, né, não tivessem sabedoria. Não vamos deixar chegar nas pessoas conteúdo que elas vão continuar seguindo o que a gente fala burramente. Que hoje em dia é isso que a gente vê, muita gente querendo falar e seguindo de uma forma talvez burra, né? Porque elas não pegam os livros, elas não vão ler livros, elas não vão buscar conhecimentos. Elas simplesmente escutam o que os outros falam e repetem. E veja bem, gente, eu não estou falando que quem não lê livro é burro. Eu tô falando que quem repete cegamente o que outra pessoa diz, ao invés de pegar um livro para saber se aquilo que tá falando é certo, é burro. Isso sim. Ou seja, você não precisa ficar repetindo o que as pessoas estão falando. Você simplesmente não precisa ter opinião sobre tudo. Agora, se você ainda assim quer dar uma opinião de algo que você nem sabe, aí me soa um pouco burrinho, né? Aí nessa cena é muito maravilhosa. Olha só essa cena. Porque a Galadriel parece aquelas velhinhas que não consegue enxergar de perto, ela quer fazer as expressões, é aquela que eu falei, que pô, ou você quer fazer a expressão, você faz a expressão, ou você não faz e fica robótica. Mas aí, olha só esse olharzinho dela assim, ó, ela faz assim com o olhinho, ó. Sabe aquelas velhinhas que não conseguem ver de perto e faz assim? Tipo, cara, eu não consigo gostar. E assim, a luta em si tá muito boa. A luta eu achei que tá bem coreografada, tá bem maneira. E eu gosto muito daquele fato dele usar a coroa como uma arma, um escudo, né? Ali pra ele se proteger. Ele acaba utilizando como uma arma também, né? Cara, eu acho muito, muito legal isso. E aí ele toda hora mete um Galadriel. Esse Galadriel, toda hora que ele fala, ela faz assim, ó, desespera, porque ela sabe que ela já passou com o Halbrand falando Galadriel. E aí nesse momento ele fala assim também, pra achar a luz você tem que tocar a escuridão. Cara, que é a primeira frase da série, lá no primeiro episódio da primeira temporada, do Finrod, o irmão dela, da Galadriel, falando isso pra ela, né, quando o barquinho é afundado lá dela e tudo mais. E assim, isso é muito verdade, gente, é muito interessante isso, sabe por quê? Não tem como você conhecer algo bom sem você ter o balizador do que é ruim. Não tem como você falar, essa comida é gostosa, sem você ter provado algo ruim, queimado alguma vez, algo que o gosto fosse ruim. Então quando a galera fica assim, os orcs são maus e não sei o que, os orcs temem a Sauron. Sim, eles temem a Sauron, mas se eles temem, é porque eles já sentiram algo bom em algum momento. Porque só tem medo a pessoa que já viveu algo bom e não teve medo em algum momento. Você entende? Então, para você conhecer qualquer sentimento, você precisa conhecer o antagonista.
senão você não tem noção desse sentimento. Então é isso, gente. É muito legal esses detalhes filosóficos que a série traz pra gente e tal, porque isso é muito Tolkien. Nesse momento ela vai lá, chuta ele cai por cima da pedra, e aí, cara, ele começa a aparecer de todas as maneiras possíveis pra ela. Ele aparece primeiro como Halbrand, depois ele aparece como ela mesmo, né? Como se ela estivesse tendo uma conversa dos defeitos dela, quando ela se entregou, né, pra ele. Depois aparece como Celebrimbor, porque ela teve conversa com Celebrimbor. É muito bizarro, porque inclusive ele vira e fala assim, a porta ainda tá aberta, tipo assim, eu ainda tô aqui pra você, vem. E ela fala assim, ó, a porta tá fechada, e mete uma bica, e essa bica foi bem dada, ele voou longe. E a porrada continuou comendo solta, e aí, cara, é quando ele realmente aprisiona ela ali com a coroa, e ele, cara, fere a Galadriel com a coroa. E lembrando que, cara, várias armas da parte da galera que é do mal, de Tolkien, elas têm poderes, né? Tipo, a gente viu as lâminas Morgul ali ferindo o Frodo, e essa lâmina tem o poder de levar o Frodo, consumir a vida dele, levar ele para aquele mundo espectral. E a coroa do Melkor não seria diferente, né? Então eles colocam isso também na coroa do Melkor ali. Lembrando que nos livros, a coroa do Melkor, na verdade, não se sabe onde ela foi parar, porque Melkor foi enviado para fora do universo, e ele estava com a coroa dele como uma gargantilha, como uma colheira, aprisionada a uma corrente, e não fala que essa corrente e a coroa foram embora com ele, entendeu? Simplesmente fala que ele foi colocado para fora, e eu acredito como um bem material, essas coisas tenham ficado e não se falaram mais nela, né? Então a série está utilizando isso como um elemento que eu achei bem maneiro, a maneira que eles trouxeram. E o Sauron ali, nesse momento que fere ela, fala, porra, eu só queria que você estivesse aqui esquentando meu ninho, né? Ele mete uma paradinha assim, e ela fala assim, bichão, os povos livres da Terra-média jamais vão ceder à sua malemolência. Pois é, fica naquela coisa de tipo assim, meu irmão, não vou cair mais no seu papinho, ele querendo dar papinho. Irmão, eu falo, trombeta dentro de universo de Tolkien é parada bizarra acontecendo, ou pro bem ou pro mal, não deu outra, quem chega os anãos trucidando a porra toda, botando uma moral na parada, salvando. Cara, é muito bom que o Gil-galad vira assim, ele tá olhando assim, aí ele vira Dwarves. Ai, ele mete os anões. Isso é muito bom, cara, isso é muito maneiro, cara, esses trombetas são muito fodas. E aí essa cena dos anãos, meu irmão, trucidando ali com os virotezinhos, porque eles não usam arco, né? Eles usam bestas, né, com os virotes. E aí, cara, o Elrond vê um anão assim e fala, Durin! Aí, porra, olha, é o Narvi, né? Aí o Narvi vira e fala assim, não, o Durin tá de luto. Cara, e quando ele mete essa, você vê que o Elrond meio que buga, né? Porque ele não entende, ele não sabe o que tá acontecendo, né? Mas segue o jogo ali. Aí volta de novo rapidinho ali pro Sauron, falando assim, Galadriel, me dá um anelzinho aqui. Aí ela vira a mãozinha, abre assim, quando ela vai virar, ela fecha de novo. E, meu irmão, se mata, ela se joga pra trás, assim, maravilhosamente bem. Achei maravilhosa essa cena, e eu já vou explicar pra vocês por que eu achei maravilhosa. Primeiro porque a série, ela faz com que a Galadriel haja exatamente como o Celebrimbor nos livros age. Ele que passa esses anéis para o Sauron, né? Na verdade, ele fala para o Sauron onde os anéis estão. Os 9 anéis dos homens e os 7 dos anãos. Ele fala para o Sauron, mas ele no final não se corrompe e diz sobre os anéis dos elfos. Por mais que o Sauron ali torture ele não fala. Então a série coloca a Galadriel nessa posição de entregar os 9 anéis dos homens ali para ele. Os 7 estão lá com Durin, a gente ainda vai ver depois. Mas os 9 ela entrega, tal como Celebrimbor, mas ela não sucumbe na hora dos 3 élficos. Ela vai e se joga. Ou seja, então tem essa coisa igual que Celebrimbor fez, ela faz também a série, já que foi ela que cedeu. Por que não foi o Celebrimbor, gente? O Sauron só retorna 10 anos depois, não, minto, 100 anos depois que os anéis foram feitos, para poder pegar esses anéis. Então por isso que não foi com Celebrimbor, a série encontrou outra maneira. Então foram 90 anos para serem forjados os anéis e 100 anos depois só que o Sauron volta para pegá-los, tá? E qual é o outro? Porque, mas pô, achei ridículo essa cena, porque a Galadriel se jogou, ela ia morrer. Galera, vamos rever essa cena aqui, ó. Nossa, caiu do penhasco. Agora vamos rever essa cena aqui. Nossa, também caiu do penhasco. Agora vamos rever essa outra cena aqui.
Eles caíram do penhasco? E agora, vamos ver essa cena aqui. Eles caíram do penhasco. Nessas 4 cenas, sejam anãos, seja Gandalf com Balrog, seja Gollum, seja Aragorn, cara, ninguém reclamou que os personagens voltaram vivos. Ninguém reclamou que os personagens voltaram vivos e caíram de penhascos às vezes maiores do que esse da Galadriel. E se você pegar a cena da Galadriel, nitidamente ela vai caindo e ela cai na árvore, mostra o brilhozinho dela passando, ela cai nas árvores, os galhos vão amortecendo ela. Por que em todos os filmes do Peter Jackson ninguém reclamou absolutamente nada? E nesse vira um tremendo absurdo da Galadriel estar viva. E depois dessa queda dela, chega os orcs ali pro Sauron, né? Sauron bolado que a Galadriel caiu lá. E aí os orcs já vêm chorando, mingando que os anãos chegaram, então o maior número e tal. Sauron boladaço, que nem sabe, só mata o general dos orcs lá. E aí renasce o medo dos orcs de novo pelo Sauron. Porque, meu irmão, já viram que vão ter que viver... O outro orc sai correndo, assim, com o maior cagaço. Já viram que vão viver no pavor mesmo, apavorados. Volta a cena pro Gil-galad, né, tentando salvar já a Galadriel com o anel. E tá ali o Arondir e tal, não sei o quê. E ele... Essa cena me lembrou, inclusive, muito aquela parte onde a Arwen e o Elrond tentam salvar o Frodo com a lâmina Morgul, né? Que é ferida exatamente no mesmo lugar que a Galadriel é ferida com a coroa do Morgoth. E me lembra muito eles repetindo as coisas em élfico e tudo mais. Vou até tirar essa dúvida depois com o Saulo lá do élfico, etc, para ver se eles falam alguma coisa parecida com o que o Elrond fala lá atrás, né, no Senhor dos Anéis, na trilogia. Enfim, e logo em seguida o Elrond fala, pô, cara, não, a gente é capaz de salvar ela sim, porque eu tô aqui, a gente vai fazer isso juntos. E aí ele cede finalmente a possibilidade de que o anel possa fazer o bem, o anel dos elfos possa fazer o bem, cara. E ele junto com o Gil-galad ali salvam a Galadriel. E voltamos pro desfecho do Leste na série. Cara, tá todo mundo se arrumando ali pra partir, porque tá tudo destruído, naturalmente, tudo foi destruído, né? E a Nori acaba matando a responsabilidade no peito. Ela fala, né, a culpa foi minha e tal. Não necessariamente a culpa foi dela, mas ela se sente responsável. E isso mostra muito, cara, da natureza dos hobbits, né? Porque você vê o Frodo, você vê o Bilbo, todos eles têm essa parada de assumir a responsa, sabe? Isso é muito legal, os grandes heróis hobbits, né? Eles têm essa parada de assumir a responsabilidade, né? Isso é muito maneiro. E lembrando, galera, ainda não são os hobbits, tá? São os Harfoots e os Sturs, né? Os pés peludos e ainda tem os grados. A gente ainda vai ter mais uma espéciezinha de hobbit, provavelmente aparecendo na série, eu acredito que eles vão botar, porque já que eles botaram os 2, eu acho que vem o terceiro por aí. E eu ainda pretendo fazer também um vídeo só sobre esses hobbits aí, pra vocês saberem mais como que todos eles juntos viraram os hobbits. Gente, e se você ainda não virou membro do canal, tá perdendo, hein? Sabe que você pode se inscrever aqui e aí participar de grupo de WhatsApp, pode ganhar certificado de Lestense, pode ganhar seu nome em Quenya, inclusive, que eu traduzo e mando um certificado pra você. Enfim, tem uma série de regalias que é só você clicar aí e ver. E mais importante disso tudo é que você vai estar ajudando pra caramba o nosso canal, vai estar ajudando a gente a desenvolver o nosso conteúdo aqui. Mas se você não pode virar membro, não tem problema. Só curte a gente, compartilha e não deixa de se inscrever no canal aí, para você estar sempre recebendo o nosso conteúdo, sempre que tiver vídeo novo, enfim. Isso só já vai ajudar muito a gente, tá bom? E começa Papoula a falar o seguinte, cara. Pop começa a falar um discurso, cara, incrível, incrível, fodarasco, cara, sobre algumas coisas não terem conserto na vida. Elas deixarem de ser problemas, né? Porque o problema, né? Você já viu na provinha de matemática? Resolva o problema, Mário. Exato, resolva. Cara, a partir do momento que você não tem resolução, ele já não é mais um problema, entendeu? E existem algumas situações na vida que é isso, cara, que elas estão quebradas e não tem conserto. E aí ela fala, né, não adianta os nossos corações quererem resolver essas paradas, porque o vento que sopra, ele pode ser contra, né? Porque o vento que sopra contra pode ser forte demais e não vai adiantar. E que algumas coisas a gente tem que simplesmente aceitar, porque o mundo é muito maior do que a gente. E é aquilo que a gente estava falando lá atrás, gente. Os problemas do mundo são muito maiores do que os nossos. Sabe, o alecrim, a gente não é esse alecrim dourado, entendeu? Que a gente tem que resolver todas as coisas. A gente não tem controle sobre tudo. Na verdade, a única coisa que a gente tem controle no mundo, que a gente pode ter controle, é sobre nós mesmos, entendeu? E muitas vezes a gente não consegue se controlar. Muitas vezes a gente foge do nosso controle, né? Então, assim, cara, parar de achar que a gente vai controlar tudo, que a gente vai resolver tudo.
saber também o momento da gente deixar as coisas fluírem, sabe? E aí, enquanto a Poppy fala isso, aparecem cenas que simbolizam bastante esse discurso dela, que é, por exemplo, o Durin olhando para o trono do pai que morreu, né, e não tem volta. Eregion toda destruída e não tem conserto. Da Zé Bundinha lá com o noivo, que vem dar a mãozinha pra ela e ela vendo o Isildur indo embora e não tem como ela ir embora, mas também não tem como ela ter amor ali com aquele cara ainda. Com o Elendil indo embora de Númenor, tipo, acabou, que o cara não tem como ficar lá, ele não vai conseguir mudar a parada, né? Com a Miriel algemada, enfim. Mas o mais foda disso tudo é que não é de Tolkien simplesmente virar e falar, aceita que dói menos. Ele dá uma conclusão para isso tudo. E aí a Poppy vira e fala o seguinte, o que nos resta é construir algo novo. A gente aceita essa parada, mas assim, nos resta, se a gente ainda assim fica incomodado, é fazer algo novo. Não é simplesmente aceitar e, tá bom, vai ser assim. Cara, se a gente ainda assim quer mudar isso, a gente não vai consertar. A gente pode fazer algo novo para poder sobrepor tudo isso, sabe? A gente ainda assim tem como encontrar força para poder fazer alguma coisa. E isso, galera, é muito Tolkien. Cara, é muito maneiro, isso é muito bonito. E, cara, não tem como não chorar, como não se emocionar vendo esse tipo de coisa ali na série. Não tem como, sabe? Nesse momento, eu tô rindo porque começa a despedida da Nora ali com a galera toda, com o estranho. E a galera começa a chamar ele de Grand Elf. Eu sei que eu me lasquei, porque outro vídeo aqui eu apostei que ia ser os azuis, botei minhas fichas, mas falei que vocês podiam vir me zoar. Não tem problema quem vier me zoar, porque eu aceito zoações e tá tudo bem. Até porque foi uma teoria só, foi uma coisa que, né, as pessoas estavam criando. Eu apostei naquilo. E o ator é sensacional, cara. Ele fica ali com aquela cara assim, sabe? Cara, é muito bom. E aí a Nori se despede dele, eles têm uma despedida bonita ali entre eles, né? E ele fala sobre que eles são seres diferentes. E a Nori vira e fala assim, talvez a gente não seja tão diferente assim. Pô, isso é muito maneiro, cara. Principalmente porque tem um diálogo muito legal, um pouquinho antes que a Nori simplesmente fala pra ele, pô, essa vai ser a primeira migração desses caras aqui, né? Dos grados e tal. E eles não sabem muito bem o que levar. E aí, cara, o estranho, nesse momento, o Grand Elf, vira e fala assim, nem o que deixar, né? Porque é muito difícil, gente, a gente saber o que a gente leva de algumas situações, tal qual é muito difícil a gente também saber deixar algumas coisas para trás. É muito difícil. Cara, e olha só quanto diálogo rico, cara, como as pessoas não veem Tolkien. Eu realmente me pergunto, eu acho que as pessoas... Eu acho não, tenho certeza. De que não tem Tolkien, que Tolkien está se virando no túmulo, são justamente as pessoas que não conseguem entender o que Tolkien quer dizer com as coisas dele, né? A questão da amizade, a questão dos valores, a questão do respeito para a diversidade. Tudo aquilo que Tolkien ensina, essas pessoas não conseguiram entender. Essas pessoas, eu acho que elas estão mais preocupadas com a porradaria, né, com a guerra ser legal, com chegar a 10 mil cavalos. Isso não quer dizer que eu não ame aquela cena dos Rohirrins. Eu amo aquelas cenas. É uma das cenas que eu mais me arrepio, entendeu? No filme. Mas, cara, Tolkien não é sobre chegar em 10 mil cavaleiros. Tolkien é sobre o porquê que esses 10 mil cavaleiros chegavam, entendeu? Tolkien é o porquê que essas... Eu não sei se são 10 mil, tá, gente? Eu tô falando isso antes que me critiquem. São 5, são 6, são... Cara, eu tô falando sobre o número. Tolkien não é sobre a guerra. Tolkien é sobre o motivo dessa guerra. O porquê que as pessoas vão entrar nessa guerra. O porquê que elas vão defender aquilo. Entendeu? E você que acha que não tem Tolkien nessa série, cara, é porque talvez você não entenda real o que Tolkien fala sobre, entendeu? E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Tolkien tá aí pra todo mundo. Mas acho que pra gente querer dar opinião das coisas, a gente pode tentar se aprofundar um pouco mais, pra não ficar simplesmente falando. Ah, mas é o Gandalf que não chegou na Segunda Era, que não sei... Galera... que é o Gandalf. E eu tô feliz pra cacete que seja o Gandalf, mesmo eu tendo errado a minha teoria. Sabe por quê? Porque isso explica pra caramba por que o Gandalf se dá bem com os hobbits, bicho. Isso explica pra caramba o porquê que o Gandalf se dá bem lá na frente com o Bilbo e gosta e deposita confiança nos hobbits. Isso explica um monte de coisa. Ah, mas o Tolkien não escreveu isso. Não, o Tolkien não escreveu como que o Gandalf chegava. Ele só falou que o Gandalf chegou. Ele não escreveu nada
sobre esse tipo de coisa. E aí vem esses caras apaixonados, loucos, insanos, que falaram assim: meu irmão, a gente vai fazer uma série sobre o Senhor dos Anéis. A gente vai fazer uma série e a gente vai escrever, a gente vai trazer essa parada louca pra todo mundo poder ver, chorar, rir, ficar feliz, cara, com essas coisas maravilhosas que a gente vai trazer, entendeu? E resolveram fazer a parada. E aí você tá em casa reclamando do que esses caras estão fazendo pra gente, estão trazendo pra gente. Você tá em casa reclamando desses caras de forma frustrada, porque vocês que adoram usar a frase de que o mal nunca faz nada novo, ele só destrói. Então olhem pra dentro de si e percebam que vocês nesse momento estão sendo mal, porque vocês estão querendo destruir o trabalho dos outros. Eu tô aqui na frente de uma tela falando sobre o meu sonho. Eu tive a minha carreira no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalhei inúmeros anos, 20 anos com futebol, os países, eu fiz um monte de coisa. Mas agora eu tô aqui, ó, na frente da câmera fazendo o meu sonho, construindo algo, falando de Senhor dos Anéis. E aí você vem aqui no meu canal e vem falar mal do meu trabalho, porque você é um malzinho, filho. Você não sabe construir nada e você quer destruir o trabalho dos outros. É a mesma coisa também pro cara da série, rapaz. Porque o cara tá lá construindo uma parada maravilhosa para emocionar uma turma enorme que tá curtindo isso. E você tá querendo destruir o trabalho do cara. Então pega essa tua frase pronta de que o mal não sabe fazer nada, não sabe construir nada, só sabe destruir as paradas, não sei o que, blá, 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 e usa pra você, que é o que você tá fazendo agora em casa, frustrado de uma parada maneiríssima que tá acontecendo e a gente podia estar curtindo um monte aqui. Quer dizer, eu tô, você bobão que não. E jogado esse meu desabafo aqui, eu digo mais pra vocês, ele acha o cajadinho ali, ele acha o cajado do Gandalf, né? O Gandalf acha o cajado do Gandalf, que ele ainda não é o Gandalf, ele acha aquele cajado, e aquele cajado é muito maneiro, né? Muito bonitão. Eu vou fazer um cajado daquele pra mim, pra botar aqui no meu cenário, o que vocês acham? Uma boa, né? Vou fazer essa parada. E eu ainda digo mais sobre isso, cara. Eu acho que o filme novo da Warner, The Hunting for Gollum, cara, tinha que ser com esse ator, meu irmão, porque ele é muito Gandalf. Ele é muito Gandalf. E a gente, pô, não dá pra botar o Ian McKellen, cara. O cara tem 90 anos, sabe? Pô, ele é o Gandalf do nosso coração. É, mas esse ator tá muito bom, cara. O cara é muito bom. Cara, aí começa essa musiquinha do Tom Bombadil, que, pô, você não tá entendendo, cara. Ela é tão linda. Eu tenho cantado muito ela pro meu filho. Meu filho só dorme comigo quando eu canto pra ele, sabe? E eu cantei, assim, nos primeiros 9 meses dele, a música do Hobbit, né? Que é Far over the misty mountains cold. E ele sempre dormiu com essa música, ele já até sabe, quando eu começo a cantar, ele vem e encosta a cabecinha no meu peito. Só que ultimamente, cara, eu tenho cantado essa música do Tom Bombadil, porque, cara, ela é tão linda, cara, e ele tá dormindo, que é uma beleza, então eu tô aproveitando. E ele tá, cara, assim, se amarrando nessa musiquinha também, tem dormido à beça com essa musiquinha, tô bem feliz, assim. E aí o Gandalf, o estranho, chega ali na casa do Tom Bombadil e fala: porra, irmão, a parada era um teste, era uma charada. Porra, era tudo pra eu escolher de fato a amizade ao meu destino, em relação ao meu destino, era pra eu escolher então a amizade. E aí, pô, eu ia achar o cajado. Aí o Tom Bombadil fala assim: meu irmão, um mago nunca acha o seu cajado. É o cajado que acha o mago. Ele já mete essa. Bem como o seu próprio nome. E aí o Gandalf dá aquela pensada e mete: Gandalf, é assim que vão me chamar. Cara, é muito maravilhoso isso, cara. Eu fico emocionado aqui de falar pra vocês. São 21 anos que a gente viu, 23 anos que a gente viu aqueles filmes e a gente se encantou. 23 pra quem já tinha idade, já tinha visto. Muita gente viu agora, muita gente que tá vendo esse vídeo é novinha ainda e pô, nasceu naquela época e nem sequer imaginava ver filme do Senhor dos Anéis. Enfim, cara, são 20 e poucos anos esperando pra ver uma parada tão Lucy Crazy, assim, tão louca e maravilhosa, cara. Tudo bem, a gente teve os Hobbits, mas são isso, são gaps muito grandes, muitos anos esperando coisas tão bonitas, mensagens tão fodas, sabe? Mensagens tão boas, tão legais de Tolkien. Pô, cara, não tem como não se emocionar. Real, assim, não tem como não. E aí começa a cena dos dois falando Now let the sun begin, né? Então agora vamos deixar a música começar. Pô, cara, é muito foda, porque essa música é Now let the song begin, let us sing together. E aí vai afastando a cena, né, cara? E essa letra é muito bonitinha, cara. In springtime and summertime, spring again after the winds on the waterfall
and the leaves laughter. Cara, oh, Tom Bombadil is a merry fellow. Cara, é Tolkien demais, cara. É Tolkien demais. E quem não tá em estado de êxtase assim, cara, tá errado. Tá vendo errado, gente. Tá vendo errado. Tá vendo o mundo de forma errada. Tá vendo a série de forma errada. Tá vendo Tolkien de forma errada. E continua afastando a musiquinha e infelizmente já termina ali naquele mago sombrio, né? Porque morre o Adar e nasce um outro mal coadjuvante, digamos assim. A gente vai ter mais um arco, né, de um cara mal coadjuvante, porque não dá pra ser só Sauron o tempo inteiro, né? A gente precisa ter outras coisas, eu já falei sobre isso para os arcos poderem se complementar. E aí, já terminando praticamente a série, a gente vai fazer o desfecho de Casa Dûm, que é onde o Narvi já começa ali falando, anunciando, né, a queda de Eregion pro Durin. Estão lá na parte do trono e tudo mais, e depois disso o Durin acaba perguntando, mas e o Elrond? Aí ele fala, cara, ele que guiou os sobreviventes e tal, né, pra um vale lá que eles estão. E esse vale que eles citam, galera, é simplesmente a cidade de Valfenda. É onde a gente vai ver Valfenda, Rivendell, ou então Imladris, sendo fundada, aquela cidade tão bizarramente foda que existe no universo de Tolkien. Tolkien se baseou numa cidade suíça que ele visitou quando era novo, chamada de Lauterbrunnen, que é uma cidade que é um vale com cachoeiras e tal, que se você procurar na internet é incrível as fotos dessa cidade. E Tolkien se baseou nela para criar Valfenda e a gente vai ver isso já já, né? E ainda mostrando um lado político ali, ele ainda fala que vai botar o exército à disposição do Elrond, mas aí a Disa meio que fala, cara, calma, porque a gente tá tendo que enfrentar a merda aqui agora, porque o pai cobrou muito imposto lá, né, dos anãos lá das Eras de Luin, das Montanhas Azuis. E aí, cara, agora que ele morreu, a galera tá querendo cobrar de volta o nome dessa porra de volta. E, pô, o Narvi ainda usa ali, ó, cara, e tem gente que tá questionando o seu reinado, porque dizem que você não era o cara preferido do teu pai, enfim. E parece que o Durin agora vai ter um irmão que vai entrar na jogada, acho legal, porque saiu o pai, né? E é legal você ter um outro elemento ali para você criar o núcleo, para o núcleo poder ter, né, vida ali própria, né? Então precisa entrar outros personagens. E aí termina a cena eles olhando para os anéis, assim, tipo assim, putz, será que aquilo ali vai ser a nossa única salvação? Porque assim, os anéis vão ser usados, de fato, os anéis dos anãos vão ser usados. E aí será que o Durin vai se corromper a ponto de usar de novo? Enfim, cara, então vamos ver como é que vão ser as próximas temporadas, né? Porque aí fica essa pergunta sobre os anéis dos anãos. E chegando já no desfecho total da série, a gente vai pra Valfenda pela primeira vez, gente. Valfenda ainda não construído, a gente já tá vendo Valfenda, cara. A gente tá vendo Valfenda, isso é muito foda, né? E aí o Gil-galad já dá ali, a Galadriel acorda e o Gil-galad fala, pô, você tava sendo uma ótima companhia, pô. Tava aqui tranquilona e tal, pá, sem dar trabalho nenhuma, né? Dá aquela zoada nela. E aí nisso chega o Elrond, e aí ela pergunta onde é que a gente tá? E ele fala, pô, a gente tá num santuário protegido pelo poder dos anéis, que é exatamente Valfenda. Cara, e essa cena, se você olhar, lembra muito a cena do Frodo acordando em Valfenda, que vai chegando um personagem por vez e ele vai ficando feliz, e ele tá inclusive com um roupãozinho todo branco. Exatamente como a Galadriel tá, com um roupãozinho agora todo branco. Em Valfenda. A cena segue com Elrond botando o anel no dedo da Galadriel, né? A Galadriel tem um mini orgasmo ali assim, quando põe um anel. Eles confabulam o que eles vão fazer, porque o Sauron tá voltando pra Mordor. Se eles vão atacar de fato e pegar eles no meio do caminho, ou vão se defender e tal, né? Eles se questionam sobre isso. E aí a Galadriel, quando é questionada, ela fecha finalmente o arco, né? Ela deixa bem claro para quem não conseguiu entender que você precisa desenvolver um personagem para ele chegar, para ele poder ser assim, precisa ser desenvolvido algo até ele chegar, precisa ser contada uma história dele para ele poder se transformar nisso aqui. E quem não conseguiu entender que na primeira temporada a Galadriel era muito mais invocadinha, né? Porque ela era assim na primeira era, ela até virar a Galadriel que a gente conhece, sábia e muito mais calma, né? Ela consegue fazer isso bem agora no final, no último episódio da segunda temporada. Isso
É meio que o selo, assim. Ela fez isso durante essa temporada inteira, mas é meio que o selo dela de que, tipo, cara, eu sou sábia, assim, relaxem um pouco que só tava contando a minha história. E eu falo isso por quê? Porque o Elrond fala que ninguém mais aguenta lutar ali, os elfos estão tudo carcomido por causa da batalha, e a Galadriel, quando é questionada, ela fala, pô, invocaria ali a sabedoria do Celebrimbor, né? Pô, depois que o cara morreu e tal, não sei o que, pô, vamos invocar a sabedoria dele. Não é com a força que a gente vai combater a escuridão. Não é com a força, é somente com a luz. E o sol ainda brilha. Ela mete essa, meu irmão. Aí, meu irmão, na hora que ela mete essa parada, ela meio que ergue, ela vai até a ponta da parada, vão ali o Arondir, o Gil-galad e o Elrond atrás dela. Cara, e aí o Gil-galad, como rei, mostra que ela tá viva, porque ela é um símbolo ali pros elfos, né, cara? Ela se jogou lá de cima, ela não sei o que, ó. Pô, e ela viveu, tá todo mundo ali de certa forma preocupado, ela é uma elfa importante que todo mundo conhece. E aí, cara, o Gil-galad simplesmente tira a espada dele, assim, levanta, meu irmão. Caralho, todos os elfos começam a levantar. E aí, cara, que fotografia linda. Olha a Valfenda. Meu irmão, eu tô todo arrepiado. Porque olha a Valfenda nessa parada, meu irmão. Olha a Valfenda, olha, cara, isso é muito Tolkien. Entendeu? Tipo, pô, o povo se unindo pelo bem, pela uma parada boa. E é aí que entra o bem e o mal de Tolkien, entendeu? Cara, as pessoas se apegaram a coisas bizarras. É aí que tá Tolkien, cara. Isso é muito, muito, muito Tolkien. Esse foi o review do último episódio. Eu vou fazer uma live, prometo pra vocês, pra trazer algumas pessoas legais aqui, pra gente fazer um bem bolado da temporada inteira. Eu queria agradecer a todos vocês por terem vivido essa jornada dessa temporada comigo. Eu espero que a nossa jornada, na verdade, tenha só começado, porque eu comecei a criar conteúdo e me dedicar pra Terra Leste full time recentemente. A Terra Leste é uma empresa que eu tenho há muito tempo. Eu prometo fazer um vídeo contando a história dela pra vocês, contando um pouco da minha história, pra falar quem eu sou, o que eu fiz na minha vida, talvez vocês conhecerem um pouco mais de mim. Mas, cara, eu tô simplesmente apaixonado por fazer isso pra vocês, porque eu tenho recebido tantas coisas boas, tanto carinho de vocês, tantas mensagens maravilhosas, que, cara, não tenha dúvidas que eu tô de fato concluindo um sonho meu, fazendo um sonho. E é aqui que eu quero viver, galera. É aqui que eu quero trazer pra vocês conteúdo, é aqui que eu quero estar com vocês, se possível, diariamente. Então, assim, quem não segue a gente ainda, por favor, não deixa de seguir, para que a gente possa estar junto muitas mais vezes. E terceira temporada, quarta temporada, quinta temporada, e Guerra dos Rohirrims, que vai sair bem breve o anime, e filme da Warner, e, cara, coisas sobre o livro, e jogos, e séries, e não só de Tolkien, mas com a temática medieval. Cara, só fica aqui com a gente, tá? Eu prometo trazer um conteúdo muito legal para vocês, e sempre assim, sem ódio, galera. Com muito amor, de verdade, que o mundo tá precisando muito, 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 muito mesmo disso. Então, eu queria dizer isso pra vocês, agradecer e dizer que meu nome é Alexandre. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui na Terra Leste. Até o próximo vídeo, que já vem por aí, tá? Daqui a alguns diazinhos já tem vídeo novo, fica tranquilo. Fui, até a próxima.